Quando eu tinha 17 anos, minha família se mudou para outro estado sem me avisar, esperando nosso caso ser chamado. Eu senti quando meus pais entraram. Sabia que estavam sentados do outro lado da sala. Dava para ouvir sussurros, mas não virei para olhar. Fiquei com os olhos fixos à frente, focando em respirar. O juiz chamou o nosso caso. Nos levantamos, caminhamos até a frente, assumimos nossos lugares. Marcos apresentou as provas com calma. A invasão, as mensagens ameaçadoras, as flores, o tijolo, o e-mail, o histórico de abandono e manipulação. O juiz ouviu tudo com atenção, fez perguntas objetivas, lançava olhares cada vez mais sérios aos meus pais. Quando chegou a vez deles, se aproximaram do banco sozinhos, sem advogado, só os dois. Meu pai falou primeiro, alegou que estávamos exagerando, que só queriam se reconectar com a família, que nunca tinham quebrado nenhuma lei, que nos amavam e queriam se redimir, que tudo não passava de um mal-entendido fora de proporção. O juiz perguntou sobre as imagens da câmera, sobre as mensagens. Meu pai negou tudo. Disse que não eram eles nas imagens, que os textos estavam sendo mal interpretados, que eles eram as verdadeiras vítimas. Minha mãe só balançava a cabeça e de vez em quando enxugava os olhos com um lencinho. Então o juiz foi direto e perguntou sobre o abandono. Vocês deixaram sua filha menor de idade sozinha e se mudaram para outro estado? Meu pai hesitou. Começou a falar de adolescentes problemáticos, de decisões difíceis, de fazer o que achavam certo. O juiz interrompeu. Repetiu a pergunta direto. O senhor abandonou sua filha menor de idade? Meu pai abaixou a cabeça. Murmurou algo sobre dificuldades financeiras. O rosto do juiz ficou duro. Depois de ouvir os dois lados, o juiz concedeu as medidas protetivas. 3 anos. Sem contato. Sem se aproximar das nossas casas ou locais de trabalho. Sem mandar mensagens por terceiros. Qualquer violação resultaria em prisão imediata. Meus pais pareciam em choque, como se não acreditassem que aquilo estava mesmo acontecendo. Como se nunca tivessem enfrentado as consequências de nada. Saindo do tribunal, minha mãe chamou meu nome. Só uma vez. Baixinho. Mas eu continuei andando, sem olhar para trás, sentindo o peso indo embora a cada passo. Não era cura, ainda não, mas era o começo. A primeira barreira real que não poderia ser cruzada sem consequências graves. Lá fora, Marcos apertou nossas mãos, disse que fizemos um ótimo trabalho, que as ordens estavam bem fundamentadas, que era para ligar para ele imediatamente em caso de qualquer violação, e que estava orgulhoso de nós por termos enfrentado tudo isso. Agradecemos, atordoados, mas aliviados, como sobreviventes de um desastre natural, pisando na luz do sol depois da tempestade. Michael me abraçou nas escadarias do tribunal. Um abraço de verdade, apertado. Me desculpa, Emma, ele disse com a voz embargada. Por tudo, por não ter te protegido, por não ter te encontrado antes, por ter acreditado neles, por ter trazido esse caos de volta para sua vida. Eu abracei ele de volta. Disse que íamos ficar bem, que agora a gente tinha um ao outro, que podíamos construir algo novo, algo melhor. Enquanto íamos para os nossos carros, meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Quase não olhei, mas quando olhei, senti um gelo na espinha. Era uma foto da Lily, brincando no quintal da casa da amiga, sem saber que estava sendo observada. Abaixo da foto, apenas 4 palavras. Isso ainda não acabou. Mostrei pro Michael na hora. O rosto dele ficou branco. Ligou pra Jenny, que já estava indo buscar a Lily. Disse para nos encontrarmos no meu apartamento. Liguei pro Marcos do carro, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. Ele pediu que eu encaminhasse a mensagem e voltasse para casa direto. Disse que chamaria a polícia e nos encontraria lá. Que aquilo era uma violação clara da medida protetiva. Que era para manter a calma, mas ficar alerta. O caminho de volta pareceu eterno. Fiquei checando os espelhos retrovisores, paranoica achando que meus pais estavam me seguindo. Quando finalmente estacionei na garagem do prédio, fiquei sentada por 1 minuto só respirando, tentando me recompor antes de encarar o Michael e a Jenny. Eles precisavam que eu fosse forte agora. Encontrei os dois no meu apartamento. Jenny segurava a Lily como se tivesse medo de que ela sumisse. A menina estava com o rostinho assustado. Michael andava de um lado para o outro, passando as mãos no cabelo, nervoso. Mostrei a mensagem. Jenny começou a chorar. Disse que eles estavam vigiando a filha dela. Disse que nunca se perdoaria se algo acontecesse com a Lily. Michael abraçou as duas, com uma expressão determinada que eu nunca tinha visto nele. Marcos chegou 20 minutos depois, com 2 policiais. Eles pegaram nossos depoimentos, analisaram a mensagem. Michael me abraçou nas escadarias do tribunal. Um abraço de verdade, apertado. Me desculpa, Emma, ele disse com a voz embargada. Por tudo.
por não ter te protegido, por não ter te encontrado antes, por ter acreditado neles, por ter trazido esse caos de volta para sua vida. Eu abracei ele de volta. Disse que íamos ficar bem, que agora a gente tinha um ao outro, que podíamos construir algo novo, algo melhor. Enquanto íamos para os nossos carros, meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Quase não olhei, mas quando olhei, senti um gelo na espinha. Era uma foto da Lily, brincando no quintal da casa da amiga, sem saber que estava sendo observada. Abaixo da foto, apenas 4 palavras. Isso ainda não acabou. Mostrei pro Michael na hora. O rosto dele ficou branco. Ligou pra Jenny, que já estava indo buscar a Lily. Disse para nos encontrarmos no meu apartamento. Liguei pro Marcos do carro, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. Ele pediu que eu encaminhasse a mensagem e voltasse para casa direto. Disse que chamaria a polícia e nos encontraria lá, que aquilo era uma violação clara da medida protetiva, que era para manter a calma, mas ficar alerta. O caminho de volta pareceu eterno. Fiquei checando os espelhos retrovisores, paranoica achando que meus pais estavam me seguindo. Quando finalmente estacionei na garagem do prédio, fiquei sentada por 1 minuto só respirando, tentando me recompor antes de encarar o Michael e a Jenny. Eles precisavam que eu fosse forte agora. Encontrei os dois no meu apartamento. Jenny segurava a Lily como se tivesse medo de que ela sumisse. A menina estava com o rostinho assustado. Michael andava de um lado para o outro, passando as mãos no cabelo, nervoso. Mostrei a mensagem. Jenny começou a chorar. Disse que eles estavam vigiando a filha dela. Disse que nunca se perdoaria se algo acontecesse com a Lily. Michael abraçou as duas, com uma expressão determinada que eu nunca tinha visto nele. Marcos chegou 20 minutos depois, com 2 policiais. Eles pegaram nossos depoimentos, analisaram a mensagem, fizeram algumas ligações. Disseram que iam mandar uma viatura até a casa da amiga da Lily, que tentariam rastrear o número, que aumentariam a vigilância em volta do prédio. Fizeram tudo certo, mas dava para perceber que ainda não compreendiam totalmente o quão perigosos nossos pais eram, o quanto estavam fora de controle e o quanto estavam desesperados. Depois que a polícia saiu, nos sentamos na sala tentando decidir os próximos passos. Jenny sugeriu se esconder num hotel com nomes falsos. Michael achava melhor irmos para casa de um primo dele em outro estado. Eu só sentava ali, cada vez mais irritada. Isso era um absurdo. A gente fez tudo certo. Seguiu cada passo da lei. Conseguiu as medidas protetivas. E eles ainda estavam nos aterrorizando. Ainda estavam tentando controlar nossas vidas pelo medo. Levantei de repente. Cansei de fugir, falei. Cansei de me esconder. Cansei de deixar que eles decidam como eu vivo minha vida. Já roubaram minha infância. Não vou entregar minha vida adulta também. Michael me olhou como se eu tivesse enlouquecido. E o que você pretende fazer? Eu sinceramente ainda não sabia. Mas sabia que não dava mais para continuar daquele jeito. Naquela noite, fizemos vigília por turnos enquanto os outros dormiam. Fiquei com o primeiro turno, sentada na janela da sala, luzes apagadas, observando a rua lá embaixo. Por volta das 2 da manhã, vi um carro conhecido, o velho Buick do meu pai. Ele deu 3 voltas no quarteirão antes de estacionar do outro lado da rua. Tirei fotos com o celular, depois acordei o Michael. Assistimos juntos enquanto nosso pai ficava ali dentro do carro, só observando o prédio, sem se aproximar. Tecnicamente, não quebrando a medida protetiva, só deixando bem claro que estava ali, vigiando, esperando. De manhã, enviei as fotos pro Marcos. Ele disse que era preocupante, mas não configurava uma violação da medida protetiva, já que meu pai ficou dentro do carro, longe do prédio. Orientou a continuar documentando tudo. Disse que falaria com o detetive de novo. Desliguei me sentindo frustrada. O sistema jurídico tinha limites. Medidas protetivas eram só pedaços de papel. Não impedem alguém realmente determinado a te fazer mal. Jenny e Michael decidiram levar a... Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.